Boa noite, tudo bem? Você consegue me ver assim? Sem luz é quase impossível, né? Assim fica bem melhor, não é mesmo? Assim deve ser a vida do cristão. O cristão, ele tem que ser visível. Nós não devemos nos esconder. Não podemos ter vergonha do evangelho. Você concorda? Então nós vamos orar, porque logo em seguida nós vamos ler a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela noite que o Senhor está nos concedendo, por estarmos aqui nesta vigília, nesta hora. Que teu Santo e Bom Espírito continue conosco e nos ajude a compreendermos um pouquinho mais da tua palavra. Pedimos as tuas bênçãos por Cristo Jesus, te pedimos amém. Pois é, você vai abrir a sua Bíblia agora em Mateus 5, capítulo 14, Mateus 5, versículo 14 e 16, tá bom? Do 14 ao 16. Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Vamos lá. Mateus 5, versículo 14, 15 e 16. Vou dar uns segundinhos para que você possa abrir a sua Bíblia. Acredito que você já leu essa mensagem hoje, em algum outro momento dessa vigília, mas nós vamos lê-la novamente. Aqui diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa linda! Aqui é bem interessante porque diz que vejam as nossas boas obras. É interessante que as nossas boas obras, elas não podem chamar mais a atenção para nós, para o que nós estamos fazendo, do que para o nosso Deus. Infelizmente, hoje nós temos visto muita gente fazendo isso. Espero que nenhum dos que estão assistindo nesta noite essa vigília, dos que estão participando, tenham passado por essa experiência. A luz que irradia do cristão não pode ser uma luz própria, e sim uma luz divina, a luz de Deus. Muitas vezes queremos fazer boas obras só para nos aparecermos para os outros, para sermos dignos de recebermos honras, mas toda honra e glória somente a Deus. É Ele que nos dá condições para que possamos fazer boas obras, e isso é uma obrigação nossa. Então nós não devemos ficar querendo fazer as obras para chamar a atenção de outras pessoas. Às vezes devolvemos o dízimo somente para que o tesoureiro da igreja veja que eu estou participando. E no fundo, eu nem entendo o porquê daquele ritual todo que eu estou participando. Temos que nos mostrar cristãos o tempo todo e em todo lugar. Infelizmente, alguns são um verdadeiro inimigo vivo dentro de casa, mas dentro da igreja, ou no meio dos cristãos, nossa, é um santo ou uma santa. Quem é cristão tem que ser cristão em todo o tempo. Nossa luz verdadeira deve brilhar. Isso que é o mais gostoso. Você viu que diferença que fez quando acendeu a luz aqui, não é? A nossa luz deve brilhar. E essa luz que brilha em nós, deve ser a luz de Cristo, deve fazer com que o mundo saia das trevas. Nós temos que, com a nossa luz, ajudar as pessoas que estão perdidas. Agora volte um pouco e nós vamos ler Mateus 5, verso 13. Aqui diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como se restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Nossa, você já percebeu que todo tempero tem que ser usado com muito equilíbrio? Que se eu tô falando para alguma dona de casa ou para algum homem que gosta de cozinhar, já balançou a cabeça que sim, né? Pois é, eu agora não sou mais professora. E eu agora vendo temperos, sem propaganda nenhuma aqui, tá bom? Nada de propaganda, mas eu quero fazer um comentário e um exemplo que aconteceu comigo. A semana passada, eu quis fazer e fui fazer um hambúrguer.
E eu queria muito fazer um hambúrguer de PVT, tava toda animada. Peguei todos os temperos, tudo mais. Mas aí eu comecei a temperar e coloquei um pouquinho de um tempero chamado fumaça em pó. Esse tempero, ele já tem sal. E eu coloquei lá um pouquinho, porque ele dá um gostinho de defumado. Então eu passei um pouquinho do limite nele. Logo em seguida, eu coloquei um outro tempero que se chama páprica doce defumada. Ele também tem um pouquinho de sal. E por último, para piorar a situação, eu peguei um tempero que minha mãe faz e que a base dele é sal. E eu coloquei também nesse meu hambúrguer. Você já imaginou o que foi que aconteceu, né? O hambúrguer foi todinho pro lixo, gente, sem condições, não tinha como comer. Não dava de jeito nenhum para se comer aquele hambúrguer, porque ele tinha muito, muito, muito sal. Por que eu contei essa história? Por que eu dei esse exemplo do meu hambúrguer? Porque assim deve ser a vida do cristão, sabia? O cristão também, ele não pode, ele tem que ter equilíbrio. Ele não pode querer salgar as coisas, ele não pode querer ser demais, ser exagerado, sabe? Só falar nisso o tempo todo, porque ele exagera demais, ele mostra um Deus que não existe. Nós precisamos ter sabedoria divina para estarmos ali dentro do equilíbrio. Aí sim ganharemos o mundo. Olha que coisa. O Anderson, por exemplo, ele não come comida salgada. Ele come comida sem sal. Eu, particularmente, vivo com um saleirinho do lado. Na hora que eu vou comer, eu mesma faço a comida. Eu coloco um pouquinho de sal, mas para mim fica totalmente sem sal. E a minha pressão, ela é normal para baixo. Então, eu aproveito e põe um pouquinho de sal. Por quê? O cristão, ele não pode ser sem sal. Ele não pode ser um cristão desanimado. Ele não pode ser uma pessoa que não traz a alegria que Deus pode dar para ele. Que quando alguém pergunta, fala com ele, ele fala desanimado, assim. O irmão Manuel, quando nos fez o convite, falou todo animado para fazer o convite. Não tinha como eu dizer, não, irmão Manuel, não vou lá falar não. Porque ele vem numa animação tão maravilhosa. E aí, quando eu liguei para ele, mandei um WhatsApp para ele, irmão Manuel, quantos minutos eu posso falar? E já até, por sinal, já até passei do tempo que ele me deu. Quando ele foi me dar a resposta, gente, ele deu uma resposta com tanta alegria. Sabe assim, não dá para explicar. Até meu marido falou para ele, que coisa maravilhosa ele ouviu, um feliz sábado. Então, assim, essa é a vida do cristão. Nós temos que estar felizes. É claro que às vezes nós passamos por alguns problemas que acabam, infelizmente, tirando a nossa paz, a nossa alegria. Mas, em suma, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, nós temos que mostrar alegria. E essa alegria vai mostrar uma luz diferente para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, um cristão sem sal, ele é horrível. E um cristão salgado demais, ele é insuportável. Então, nós precisamos estar no equilíbrio, tá? Então, vamos cuidar com isso para que não sejamos desagradáveis, porque quando somos cristãos desagradáveis, estamos mostrando um Deus desagradável. E o nosso Deus não é assim. Ele é maravilhoso, não é mesmo? É um Deus rico, um Deus feliz, um Deus maravilhoso. Quando eu digo que eu sou cristã, eu estou dizendo que eu sou de Cristo. E está aí a nossa responsabilidade, então, de mostrarmos para as outras pessoas o Cristo. Então, que possamos ser sal na medida certa e que possamos ser luz, mas uma luz muito forte que clareia o caminho, que instrui a pessoa para que ela possa conhecer o evangelho que traz a salvação. Que Deus abençoe você. Irmão Manuel, desculpe o tempo, passei dos minutos que o Senhor me deu, mas espero verdadeiramente que a mensagem que Deus me trouxe, que Deus pediu para que fosse passada nesta noite, chegue ao seu coração e que possamos verdadeiramente trazer ou ser a luz que o Senhor Jesus e o Senhor Deus quer de cada um de nós. Mais uma vez nós vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse momento, pela mensagem, que o Senhor nos ajude para que possamos nos levantar, para que possamos nos alegrar, mesmo sem podermos ir 100% para a igreja como era antes, mas que possamos ser cristãos animados no Senhor, alegres e que possamos levar a tua luz e que o nosso sal venha realmente dar sabor à tua palavra, à tua mensagem, para que outros queiram te experimentar.
pedimos as tuas bênçãos, o teu cuidado, o teu livramento para a nossa família, para os nossos queridos, que o Senhor abençoe esta igreja de maneira especial, te pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um abraço, fiquem com Deus.